Opa, tudo bem? Mais um dia aqui, mais uma live do Construindo Safras. Agora essas lives de quarta-feira serão sempre sobre as atividades que a gente fez no campo lá na propriedade modelo, tá? Se o som estiver ok, a gente já dá continuidade. Beleza. Essa semana lá na propriedade modelo, ontem, anteontem, o plantio começou lá no sábado, né? Aí passamos o sábado, domingo, a segunda, a terça no plantio. Ah, que bom. Se o som tá ok, vamos dar continuidade. E eu vou contar um pouco de como foi, de como é o dia a dia, de quais são os cuidados que a gente toma durante o plantio e o que a gente precisa fazer. E um pouco também de como é a propriedade modelo, né? Ainda faltou um alqueire ponto 2 para fazer o plantio, porque é uma área que o seu Josemar, é uma área que não é toda colhedora que consegue entrar. Então, ele quis plantar ela um pouquinho mais tarde, por quê? Porque se ele plantar agora, com todo mundo plantando, pode ser que chegue o momento lá da colheita e ele não consiga a máquina para colher, porque ele não tem colhedora, né? Então, pode ser que ele chegue lá no momento da colheita e ele não tenha a máquina disponível para realizar essa operação. Então, falta mais esse 1.2 alqueires para realizar o plantio, mas de resto tá tudo plantadinho, foi ótimo esses dias lá, tá certo? Então, o solo da propriedade é um latossolo eutrófico típico, essa é a classificação de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, e tem 73% de argila. É um solo considerado muito, muito argiloso mesmo. É um solo realmente muito fértil, tá? Devido ao manejo que o seu Josemar já vem fazendo ao longo dos anos, e principalmente na camada de 0 a 10. A gente já falou em outras lives sobre isso, sobre ele ter uma camada de 0 a 10 muito rica, né? E ter alguns pequenos desequilíbrios na camada de 10 a 20. Então, os ajustes necessários de fertilidade de solo, nós explicamos bem detalhado em outra live. Eu vou deixar o link dessa outra live na descrição do vídeo, tá? Então, quem quiser acessar essa parte todo detalhadamente sobre adubação, sobre os problemas, sobre os ajustes, sobre o desequilíbrio de cálcio magnésio, cálcio potássio que ele precisava fazer no solo. Vou deixar o link desse vídeo na descrição aqui dessa live, tá certo? Então, na propriedade modelo, mas mesmo assim vou comentar um pouco, né? Nós precisamos ajustar o potássio e o fósforo na camada de 10 a 20. O caso do potássio foi que havia uma grande concentração do potássio na camada de 0 a 10. E o porquê que isso ocorria? Porque ele alocava muito do potássio em cobertura, tá? Então ficou concentrado na camada de 0 a 10. Então o pessoal fala, o potássio lixivia, pode aplicar em cobertura que esse potássio vai descer. Cuidado, tá? Porque não foi o que a gente encontrou lá e provavelmente não é o que você vai encontrar se você fizer essas análises estratificadas de 0 a 10, 10 a 20 e 20 a 40. Então, o potássio estava desregulado na camada de 10 a 20, estava baixo. O que mais que a gente fez? Outro detalhe foi o fósforo, né? O fósforo também, ele de maneira semelhante, tinha uma maior concentração na camada de 0 a 10. A concentração era tida como baixa ou média na camada de 10 a 20, no caso daí. Então, qual foi o ajuste para o fósforo? Recomendado a adubação em profundidade. Utilizar botinha, bico, não sei como vocês chamam, a gente chama de botinha, na plantadora para aprofundar ainda mais essa distribuição do adubo. E no potássio? O que a gente fez? Quais foram os ajustes? Uma das coisas foi sim aprofundar a plantadora para a distribuição do adubo mais baixo, ali próximo da camada de 15 centímetros. Só que a gente também fez um ajuste no formulado. Qual foi esse ajuste? A gente utilizou um adubo mais concentrado de potássio, tá? Para quê? Para a gente fornecer mais potássio na base e não em cobertura. Então o formulado que a gente utilizou foi o 0,2626 e isso vai suprir
a necessidade de aproximadamente 75% da demanda da soja. Então, praticamente 75% da demanda da soja foi utilizado na base, deixando apenas 25% da necessidade de potássio para a cobertura. E esse posicionamento da botinha aí, próximo de 15 centímetros, gerou 3 vantagens para a gente. Uma delas, a gente já comentou, a melhora da concentração e posicionamento do potássio. Segunda, a melhora da concentração e posicionamento do fósforo. Mas tem uma terceira que foi muito interessante. A terceira foi o seguinte: a propriedade modelo tinha uma camada compactada, levemente compactada, próximo de 12 a 14 centímetros. E como que a gente identificou isso? Através de trincheira, através da carta-vez, que eu também já expliquei como vocês podem utilizar. Se tiver alguma dúvida, pode nos enviar uma mensagem que vai ser um prazer poder ajudar vocês. Então, nós identificamos essa camada compactada ali próximo de 12 a 14 centímetros. E a botinha passando ali próximo de 15 centímetros, ela ia quebrar essa camada compactada. Claro que essa é uma medida pontual, que vai ter uma duração aí próximo de 6 meses, e depois, se nada for feito, essa compactação pode sim voltar, essa camada pode sim voltar a estar compactada devido à ação da chuva, pisoteio. O ideal é você quebrar essa camada realmente com o plantio, posicionar o adubo lá embaixo, aí depois pensar numa cultura para fazer uma cobertura, um consórcio talvez com milho, braquiária, talvez utilizar um mix de plantas de cobertura. Isso sem dúvida vai melhorar a estrutura do seu solo, a parte física do seu solo, tá certo? E na propriedade modelo foi utilizada 2 cultivares diferentes. Uma é a KWS 5813, que é uma cultivar RR. Nessa, ela tem internódios curtos e ela não é muito alta. E segundo o seu Josemar, que já conhece essa cultivar, ela não engalha muito. Então ele quis utilizar, nós utilizamos 14,4 sementes por metro, tá certo? Era uma quantidade, na minha opinião, um pouco alta, mas ele já trabalhou com essa quantidade e gostou. Então, por que mudar? Tá certo? Se ele já teve sucesso assim, vamos acompanhar. Vamos acompanhar e fazer os ajustes necessários. Como ele disse que ele percebeu que ela não engalha muito e trabalha com essa população, beleza, vamos tocar em frente. Ela é do grupo 5.8, considerado então super precoce, então é muito útil essa cultivar ser super precoce para viabilizar o milho safrinha. Facilita isso daí, evita problemas do milho pegar geada, né? Tá certo? Ela também é uma cultivar resistente ao acampamento, já que ela não é muito alta, então é interessante. Mas lá não há muitos problemas de acamamento, não. E a outra cultivar foi a BS 2606 e Pro. Então ela é uma cultivar intacta, né? Já vamos falar dessa tecnologia. Nessa, a recomendação e a utilização foi de 12,8 sementes por metro. Uma população um pouco mais baixa, e essa é a recomendação do fabricante, tá? Do produtor. E por que ele utilizou intacta? Ele utilizou a intacta só próximo à mata. Para quê? Para evitar grandes problemas de lagartas, né, próximo da mata. Você tem, querendo ou não, um maior ataque de lagartas próximo da mata. Por quê? Onde que o inseto vai na entre-safra? Ele vai para a mata, vai para perto de mananciais hídricos. E ali que vai dar, por essas bordaduras, por essas áreas com proximidade de matas e mananciais hídricos, que vai se dar a reinfestação da sua área. Tá? E por que também ele quis utilizar a intacta próximo às matas? Porque ele tem uma criação de abelhas, ele tem várias caixas de abelhas ali próximo dessa mata. Então, utilizando uma cultivar intacta, tende a utilizar menos inseticidas e agredir um pouco menos as abelhas que ele cria, tá certo? E essa cultivar intacta, ela fornece proteção contra o quê? Lagarta da soja, falsa medideira, lagarta das maçãs e também a broca das axilas. E ela é de um grupo de maturação considerado precoce, do grupo 6.0. Ele também tem uma resistência à pústula bacteriana, moderadamente resistente ao
cancro da haste. Mancha de olho de rã também é moderadamente resistente, é suscetível ao nematóide de galha e ao nematóide de cisto, mas é uma cultivar muito interessante também. Claro que ela tem um custo um pouco mais elevado, porque ela é IPRO, né? Então é uma tem tecnologia agregada, mas é uma opção. Se você tem áreas com grande problema de lagartas, por que não utilizar uma intacta? Por que não evitar esse problema ou diminuir? Avalia. É possível utilizar uma cultivar um pouco mais cara, mas que no final das contas ela fica mais barata, por você não precisar utilizar tantos inseticidas, tá certo? Fazendo as contas, a população de ambas está dentro da recomendação, próximo de 300 mil plantas por hectare. Lá não há grandes problemas com acamamento, então ele utilizar um pouco mais de semente, no caso da KWS, não vai gerar grandes problemas, tá? Ele já conhece o material, então temos que confiar no produtor também. Eu particularmente não conheci o material, mas ele já trabalhou, teve bons resultados, então vamos juntos. E como foi o tratamento de sementes dele? A semente já veio tratada com o Standard Top. O que é o Standard Top? Piraclostrobina, tiofanato metílico e fipronil. Esse é o Standard Top. Então ele já vem com inseticida e fungicida, é um ótimo produto, tá? A dose do Standard Top foi de 500 ml para 100 kg de semente, ou seja, 5 ml por quilo. E por que se utiliza fungicida e inseticida? Para proteger a sua semente. Além disso, esse Standard Top fornece um bom estabelecimento, fornece um certo arranque inicial com esse produto e vai aumentar a vida útil da sua semente, caso ela esteja sob condições adversas. Então, Standard Top ou outro inseticida, outro fungicida, tratamento de semente com inseticidas e fungicidas vai te fornecer uma proteção da sua semente, tá certo? É essencial a utilização de tratamento de sementes com fungicida e inseticida. O que mais que foi utilizado na semente? Foi utilizado o inoculante Atimo. Esse inoculante tem 5 vezes 10 a nona unidades formadoras de colônia por ml de Bradyrhizóbio, tá? E qual foi a dose? 2 ml por quilo de semente. Utilização de Bradyrhizóbio, de inoculação, visa o fornecimento, a fixação de nitrogênio para a soja. Como a gente já falou, a bactéria não é boazinha, tá? Ela fornece nitrogênio em troca de fotoassimilados. Então há uma troca de nitrogênio por fixação de nitrogênio por carboidratos e é uma troca benéfica para ambos. Além disso, foi utilizado um coinoculante, o Azofix, também na dose de 2 ml por quilo de semente. O Azofix ele tem 2 vezes 10 a oitava unidades formadoras de colônia por ml. E qual é a intenção de utilizar um coinoculante para quem nunca ouviu falar ou para quem está em dúvida? O coinoculante, o Azofix, do Azospirillum, ele melhora a fixação de nitrogênio. Por quê? Porque ele melhora a capacidade, o estabelecimento dos Bradyrhizóbios, tá certo? Ele melhora a eficiência dos Bradyrhizóbios, consequentemente melhora a fixação de nitrogênio. E além disso, ele aumenta a eficiência dos fertilizantes minerais que você utilizou. E isso não sou eu, não é o Jean Rodrigues que está falando. Isso são dados de pesquisa, tá certo? Então, utilizar o inoculante, o coinoculante, é essencial para alcançar altas produtividades. Além disso, no tratamento de sementes, foi utilizado o ácidos úmicos fúvicos mais comum. O nome do produto comercial é Úmicos, tá? Úmicos para tratamento de semente. E ele tem cobalto e molibdênio. A dose é de 3 ml por quilo de semente. E quais são as vantagens de se utilizar esse produto? Ele tem uma relação muito forte com a emergência, ele melhora a emergência dessas plantas, então vai favorecer o rápido estabelecimento do seu stand, e ele também ajuda a fixação. O cobalto e molibdênio tem relação direta com a fixação e metabolismo de nitrogênio na soja. Assim, acreditamos que o tratamento de semente,
foi ideal para alcançarmos altas produtividades. É isso que a gente planeja, é isso que a gente foi em busca, tá certo? E a adubação? Como foi a nossa adubação? De acordo com os cálculos de extração e esperando uma alta produtividade, a nossa adubação foi de aproximadamente 850 quilos do 0,2626 por alqueire, tá? E por que 850 quilos? Além do NPK, nós realizamos a mistura do enxofre no formulado, certo? O seu Josemar comprou enxofre em outra empresa, pediu para a cooperativa misturar, porque o solo dele tinha uma deficiência muito grande de enxofre. Então nós pedimos para fornecer esse enxofre, ele não tinha um prazo aí próximo para fazer a gessagem, então a alternativa foi utilizar o enxofre junto com o formulado. Então ele realizou essa mistura do enxofre. Vamos ver como isso vai se desenrolar. E por que eu digo a dose de enxofre foi de 100 kg por tonelada, tá? Então vamos dizer assim, se fosse um NPKS, foi um 0,262610, tá certo? E por que eu digo que foi aproximadamente 850 quilos por alqueire do 0,2626? Por quê? A gente regulou a máquina, a gente mediu, testamos e estava regulado por 835 quilos. Mas depois a gente percebeu que estava caindo mais do que 900 quilos por alqueire, tá? Uma dose bem alta. Então regulamos a máquina novamente para 730 quilos por alqueire e aí estava a aplicação, ficou bem mais uniforme, bem próximo dos 850 quilos. E essa diferença é comum, tá? Você vai encontrar isso nas plantadoras, você regula para cair X quilos, cai um pouco mais, isso é realmente comum. E nós, engenheiros agrônomos, precisamos lidar com essas situações, tá? Precisamos resolver de maneira prática e rápida essas situações. E durante o plantio, como eu falei, nós operamos com a botinha a 15 centímetros. Para quê? Quebrar aquela camada compactada que estava próximo dos 15 centímetros, entre 12 e 14 centímetros. Além disso, posicionar o potássio em profundidade, que era onde tínhamos maior deficiência. Por quê? De 0 a 10 nós estávamos com o teor, a concentração de potássio altíssima. Nosso problema era de 10 a 20. Então, se colocar potássio em cima, não resolveria nosso problema. E o fósforo, de maneira semelhante. De 0 a 10, o fósforo, a quantidade de fósforo estava muito boa, mas de 10 a 20 tínhamos problema. Então, com a botinha 15 centímetros, resolvemos ou tomamos medidas para combater esses 3 problemas. Posicionamento de enxofre, ou posicionamento do potássio, posicionamento e deficiência de fósforo e potássio e a quebra daquela camada compactada. Claro que essa quebra é pontual, tá certo? Alguns estudos mostram que essa compactação depois de 6 a 8 meses pode reocorrer caso não seja feita outras medidas, caso não sejam tomadas outras medidas, tá certo? E também realizamos o plantio numa velocidade próxima de 6 km por hora. E por que eu digo próximo? A gente tentou manter essa velocidade até mesmo mais baixo em alguns momentos, mas no final dos dias, sempre nos finais do dia, nós tivemos uma tensão aí se ia chover ou não. Isso tanto na segunda, tanto na terça-feira. Ontem, na verdade, até chuviscou um pouco. Aí a gente esperou alguns minutinhos, aí continuamos até que o chuvisco cessou e a gente conseguiu terminar o plantio da área esperada. Falando um pouquinho antes do plantio, o que o seu Josemar fez de manejo de plantas daninhas na entre-safra, o manejo outonal? Ele aplicou HIT, checkmate, com óleo e ele utilizou uma calda de 400 litros por alqueire, tá certo? E depois disso, ele ainda fez mais uma desseca e catou um pouco de buva na enxada mesmo. E nessa desseca, ele aplicou já um produto para fornecer boro. Como a gente já conversou em outras lives, o boro, como a necessidade da soja não é muito alta por boro, muitas vezes é difícil você fazer uma distribuição uniforme desse produto. E a desseca é uma alternativa para essas situações, para aplicação
de bola. E foi isso que a gente recomendou, foi isso que o seu Josemar fez. Sendo assim, vamos dar início, vamos falar aí como foi o dia a dia aí do plantio. Primeira coisa é que todo mundo fica super ligado nas previsões de chuva, né? E na propriedade modelo a gente teve alguns detalhes, porque o seu Josemar não tem a plantadora, então ele precisa alugar. E isso depende de reserva. E já não tinha mais a plantadora de 9 linhas disponível, tá? Precisaria esperar a desocupação dessa plantadora aí de 9 linhas. E aí eu pergunto, quanto tempo vai demorar para o cara utilizar? Será que ele vai plantar realmente na época que ele falou? Será que ele vai acelerar o serviço? E se ele atrasar um pouco, vier a chuva, atrapalhar? Sendo assim, a opção foi alugar a plantadora de 7 linhas, tá certo? Ao invés de esperar, foi reservada a plantadora de 7 linhas. E o plantio da propriedade modelo, como eu falei, começou no sábado, mas a área referente ao seu Josemar começou na segunda. A gente chegou lá pela manhã, realizamos a inoculação com o átimo, a co-inoculação com a Azofix, adicionamos o Úmicos, mais comum. Também colocamos um pouco de grafite para realizar esse tratamento. Misturamos e enchemos as caixas. Além disso, nós enchemos as caixas de adubo, tá? Regulamos inicialmente para cair próximo aí de 835 quilos, segundo a caixa de adubação da plantadora, mas vocês já sabem que essa caixa aí nem sempre condiz com a realidade no campo, e depois foi necessário baixar isso para 730 quilos. A adubação ficou muito próximo da quantidade desejada. A regulagem foi para 735 quilos, mas estava sendo aplicado aproximadamente 850 quilos do nosso fertilizante, bem próximo da nossa recomendação. Iniciamos o plantio. O que aconteceu? Há alguns dias teve uma ventania lá próximo da propriedade modelo e isso gerou a concentração de palha nas bacias dos terraços, tá certo? Vamos dizer que o terraço está aqui, houve uma concentração de palhada bem aqui, nas bacias dos terraços. Também pode ser chamado de coxo, não tem frescura não. Nos coxos dos terraços, nas bacias dos terraços, houve uma concentração de palha. No começo, o que foi feito qual foi a solução para isso daí? Passava com o trator, aí embuchava, fazia o contorno, passava novamente bem devagar para cortar essa palha e a distribuição de semente de adubo ser bem uniforme. Mas isso já não estava resolvendo, o resultado não estava ficando bom. Então o que a gente fez? A gente ia em 2 na plantadora, né? Eu sempre fui atrás da plantadora, essa safra eu não guiei o trator em nenhum momento, e aí a gente quando embuchava, descia da plantadora, quem estava no trator dava uma ré, a gente pegava a palhada com a mão mesmo e distribuía em outro local. Tá? Quando era um local que já estava semeado, a gente tinha que tomar cuidado, para quê? Para não haver concentração de palha e impedir a emergência da soja. E quando a gente distribuía essa palhada num local que ainda não tinha sido semeado, também tínhamos que espalhar bem. Por quê? Depois iríamos semear ali. Então, se tivesse concentração, ia embuchar de novo. Então, a gente estava na plantadora, eu estava na plantadora, descia, pegava essa palhada, espalhava da melhor maneira possível e continuávamos. Tá certo? Mas aconteceu que, mesmo assim, não estava ficando tão bom quanto a gente gostaria. A uniformidade não estava tão boa, nem o rendimento de plantio estava tão bom quanto a gente desejava. Qual que foi a solução? O seu Josemar pegou a roçadeira, uma roçadeira que ele tem, engatou no trator dele, um Valmet, e tem até vídeo disso daí, ontem eu fiz story com isso daí, qualquer coisa se vocês quiserem eu posso passar para vocês, tem vários vídeos disso, e ele passava nas bacias dos terraços, nos coxos do terraço, tá certo? Ele passava aí e voltava até essa bacia ter uma boa distribuição dessa palha para evitar embuchamento. Mesmo assim, continuamos em 2 na plantadora para que sempre que embuchasse a gente pudesse dar ré com o trator, pegar essa palhada e não ficar nenhum lugar com plantio desuniforme, com má distribuição de sementes, com má distribuição do adubo.
esse foi um dos cuidados que a gente teve do começo ao fim do plantio, tá certo? E além disso, a gente seguiu prestando atenção na caixa de adubo, na caixa de semente, né, para isso não acabar, né? E também nas palhadas, sempre que necessário a gente descia da plantadora e espalhava essa palha. Como a gente também não tem guincho, o que a gente fazia? Enquanto 2 ficavam semeando, nós trabalhamos em 3 lá, tá? Eu, seu Josemar, e o Hélio, que é primo do seu Josemar, tá certo? Então ficávamos em 2 na plantadora, quem estava no trator e eu que ficava atrás. O outro ia se revezando entre roçadeira e lá encher os sacos de adubo, trazer para cima para que sempre que fosse necessário reabastecer, o adubo já estivesse ensacado para a plantadora não ficar parada. Mesmo porque tínhamos previsão de chuva, então tivemos que correr tomar esses cuidados para a gente não ficar com plantadora parada. E também cuidado para quê? Para o plantio sair bem uniforme. Conferimos a profundidade do adubo, profundidade e uniformidade dessa semente também. A gente foi conferindo isso daí. E abaixamos até mesmo, depois do início do plantio, a gente até abaixou um pouco mais a botinha para a gente pegar aquela camada compactada e posicionar o adubo bem em profundidade. Para conferir a distribuição de semente, a gente abriu o leito da semeadura, fomos conferindo metro a metro para ver se a distribuição estava realmente condizendo com a regulagem de máquina. E a distribuição de adubo, a gente conferiu a profundidade e achamos por bem baixar um pouco mais a botinha, chegando ali bem próximo de 15 centímetros. No final do dia, da segunda-feira, o tempo fechou bastante. Choveu nas propriedades vizinhas, a gente conseguiu ver a chuva, ouvir os trovões, ver os relâmpagos, tudo, mas na propriedade modelo não choveu. E ontem também foi de maneira bem semelhante, tá? Tratamos a semente, enchemos as caixas, colocamos o adubo, abastecemos o trator, iniciamos o plantio. E ali próximo da 1 e pouco da tarde, próximo já acho que 1:30 da tarde, acabou a semente. O seu Josemar tinha emprestado um pouco da semente para o pai dele plantar um pedaço e acabou a semente. Então, o que você faz nesse momento? Liga para o vizinho, liga para a cooperativa, liga para a revenda, vê se tem a mesma semente, a mesma cultivar que você estava plantando. No caso, foi da Intacta, tá? Então, e estava precisando fazer mais um pedaço com essa cultivar, e você sabe que tem problemas de royalties, não é problemas, tem questões sobre royalties, então se você plantar um pouco de uma cultivar que não é intacta no meio de uma intacta, e chegar isso no lote, você vai ter que pagar os royalties do mesmo jeito. Então, mas graças a Deus, o seu Josemar ligou na cooperativa, ligou para alguns vizinhos e conseguiu pegar, acredito que foram necessários mais 5 sacos de 30 quilos, próximo, 29 quilos e 180 gramas da Intacta. Mesmo cultivar, mesmo tratamento, com Standard Top, o que mudava era, se eu não me engano, o polímero de distribuição, mas da cauda, isso não interfere. Graças a Deus conseguimos essa semente e aí continuamos o plantio. O segundo dia teve um pouco menos problemas com palhada e embuchamento, mas chegando no próximo final do dia começou a chover, chuviscar um pouco, a gente ficou com medo se ia dar tempo de terminar a área que a gente precisava, de deixar só o 1.2 alqueires para realizar o plantio, mas graças a Deus passou e a gente conseguiu terminar a área que a gente queria. E agora, nos próximos dias, eu vou voltar lá para acompanhar a emergência dessa soja. Semanalmente, as lives de quarta-feira, talvez o ideal não, o planejado que ocorra sempre nas quartas-feiras, mas semanalmente nós vamos ter uma live com um relatório semanal da nossa safra de soja 2020-2021 na propriedade modelo. Tudo que está dando certo, tudo que está dando errado, os ajustes necessários, levantamento de pragas, levantamento de plantas daninhas, proteção contra
doenças, tudo isso vocês vão poder acompanhar nessas lives semanais. Tá certo, pessoal? Qualquer dúvida, sugestão, mensagem, curiosidade, você que quer saber um pouco mais, é só nos mandar uma mensagem. Tá certo? A nossa missão é ajudar o produtor rural a ter mais lucro com a sua propriedade. E além disso, capacitar os colegas engenheiros agrônomos para entregar isso para os produtores que eles atendem. Seja como vendedor, seja como consultor, como assistente técnico, não importa. A nossa ideia é fazer com que os produtores consigam viver melhor, ajudando ele desde antes do plantio até depois da comercialização. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por todo mundo que acompanhou a live, conseguiu acompanhar essa live ao vivo, e também para você que está acompanhando essa live gravada, né? Então deixou de ser live, que está conseguindo acompanhar esse relatório semanal aí gravado. Assim me despeço, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.